Olá a todos! Neste vídeo falarei sobre 10 ocasiões que ficamos próximos de um conflito entre potências nucleares, e falarei sobre quão perto podemos estar hoje. Desde o começo do conflito entre Rússia e Ucrânia, muitas pessoas começaram a se preocupar com a possibilidade de armas nucleares serem usadas, uma vez que a Rússia possui muitas delas. Mais precisamente algo em torno de 1.600 ogivas ativas. Apesar da Ucrânia hoje não possuir armas nucleares, essa preocupação surgiu pois esse conflito irritou os governos de países ocidentais que também possuem grandes arsenais nucleares, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Muitos especialistas concluem que o risco de uma terceira guerra mundial, uma possível guerra nuclear, é muito pequeno no contexto do conflito russo-ucraniano. Mas uma escalada em um longo prazo até esse ponto não é algo que podemos descartar por completo enquanto guerras e tensões geopolíticas continuarem acontecendo, e armas nucleares continuarem existindo. Uma guerra nuclear entre grandes potências causaria uma destruição tão generalizada que chamamos esse cenário de apocalipse nuclear, ou holocausto nuclear. A primeira pergunta que podemos fazer é: qual a probabilidade de uma guerra nuclear acontecer? Desde o início da corrida armamentista da Guerra Fria, que começou por volta da década de 1950, depois que a União Soviética testou a detonação da sua primeira bomba nuclear em 1949, 4 anos após os Estados Unidos terem testado a sua, uma guerra apocalíptica entre essas duas potências se tornou uma possibilidade real e amedrontadora. Tanto era uma possibilidade real que em algumas ocasiões chegamos muito perto do início de uma terceira guerra mundial. Vamos ver agora 10 ocasiões que passamos perto de uma guerra entre potências nucleares. Primeira ocasião: Guerra da Coreia de 1950 a 1953. Essa guerra ocorreu entre uma coalizão comunista, incluindo Coreia do Norte, China e União Soviética, e uma coalizão capitalista, incluindo Coreia do Sul, Estados Unidos, e um comando multinacional criado pela ONU. Armas nucleares eram uma novidade, e essas grandes potências estavam diretamente envolvidas em um conflito armado lutando pelo controle da Península Coreana, fazendo surgir o medo de algum dos lados decidir que era uma boa ideia usar suas ogivas nucleares para decidir uma guerra, tal como no desfecho da Segunda Guerra Mundial em 1945, quando os Estados Unidos deram fim à guerra contra o Japão fazendo uso de 2 bombas nucleares. Apesar das duas Coreias ainda estarem tecnicamente em guerra, uma vez que nenhum tratado de paz formal foi assinado, os confrontos armados cessaram com um armistício assinado em 1953. Segunda ocasião: Crise de Berlim de 1961. Tudo começou quando a União Soviética lançou um ultimato exigindo a retirada de todas as forças armadas de Berlim, incluindo as forças armadas ocidentais na parte ocidental da cidade. A razão dessa tensão era a disputa pelo status ocupacional da capital alemã após a Segunda Guerra Mundial. O Checkpoint Charlie era o ponto de passagem que ligava a parte ocidental com a parte oriental desde 1947. Nesse ponto tínhamos tanques e tropas de ambas as potências separadas a menos de 100 metros. Qualquer deslize político-militar poderia resultar em um confronto direto entre as forças armadas de ambas as potências. Essa crise culminou na construção do Muro de Berlim, e teve fim após um entendimento entre ambos os lados para a retirada dos tanques e redução das tensões. Terceira ocasião: Crise dos mísseis cubanos de 1962.
Pouco mais de um ano antes, os Estados Unidos financiaram a fracassada invasão da Baía dos Porcos na costa sudoeste de Cuba, perpetrada por exilados cubanos com o objetivo de desfazer a Revolução Cubana de Fidel Castro. Em resposta a esse acontecimento, e à presença de mísseis balísticos americanos na Itália e na Turquia, o primeiro secretário soviético, Nikita Khrushchev, concordou com o pedido de Cuba de colocar mísseis nucleares na ilha para repelir uma futura invasão. Tal presença de mísseis nucleares soviéticos tão próximos do território americano foi considerado um ato inaceitável para os Estados Unidos. As tensões dessa crise duraram poucos dias, mas alguns incidentes quase culminaram em uma guerra entre os Estados Unidos e União Soviética. Um dos incidentes foi o quase lançamento de um torpedo nuclear como resposta de um submarino soviético após ter sido atingido por uma arma anti-submarina em águas internacionais. Tal ato foi impedido pelo oficial da Marinha Soviética, Vasily Arkhipov, o único dos 3 oficiais presentes a votar contra o lançamento que, por falta de unanimidade, não ocorreu. Outros incidentes foram o abate de um avião espião americano enquanto violava o espaço aéreo cubano, e a quase interceptação de um segundo quando acidentalmente se desviou para o espaço aéreo soviético sobre a Sibéria, quase fazendo os soviéticos acreditarem se tratar de um bombardeio aéreo dos Estados Unidos. O então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, estimou a probabilidade da crise dos mísseis cubanos escalar para um conflito nuclear entre 33% e 50%. Após dias de negociações foi alcançado um acordo. Os soviéticos retornaram para casa suas armas ofensivas em Cuba, e os Estados Unidos retiraram seus mísseis balísticos implantados na Turquia contra a União Soviética. Além disso, uma linha direta de comunicação entre Moscou e Washington foi criada. Quarta ocasião. Conflitos fronteiriços sino-soviéticos de 1969. A China, que havia testado sua primeira arma termonuclear menos de 2 anos antes, se envolveu em um conflito militar fronteiriço com a União Soviética que durou quase 7 meses, levando os 2 maiores estados comunistas do mundo à beira da guerra. Após um cessar-fogo, as relações da China com a União Soviética permaneceram azedadas apesar das negociações de fronteira. Tais negociações levaram quase uma década para um acordo. Quinta ocasião. Tensões entre superpotências na Guerra do Yom Kippur de 1973. A Guerra do Yom Kippur entre Estados Árabes, apoiados pela União Soviética, e o Estado de Israel, apoiado pelos Estados Unidos, quase culminou em um confronto direto entre as forças navais de ambas as potências no Mar Mediterrâneo. O almirante Daniel Manfi chegou a calcular as chances do esquadrão soviético tentar um primeiro ataque contra sua frota em 40%. As tensões só diminuíram após um acordo de cessar-fogo depois da adoção da Resolução 339 do Conselho de Segurança da ONU. Sexta ocasião. O erro do computador do NORAD de 1979. Um técnico do NORAD, Comando de Defesa Aérea da América do Norte, carregou uma fita de teste mas não conseguiu mudar o status do sistema para teste, fazendo com que um fluxo de alertas falsos na tela indicassem que um ataque soviético em grande escala havia sido lançado, dando início aos preparativos de retaliação. Somente após os sistemas de radar de alerta antecipado confirmarem que tal lançamento nunca ocorreu, que o NORAD percebeu o erro. Um senador dentro das instalações na época descreveu uma atmosfera de pânico absoluto.
Uma instalação de teste fora do local foi construída para evitar erros semelhantes. Sétima ocasião. O incidente de falso alarme nuclear soviético de 1983. Um alarme falso ocorreu no sistema de alerta nuclear soviético, mostrando o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais americanos a partir de bases nos Estados Unidos. Um ataque de retaliação foi impedido por um oficial das Forças de Defesa Aérea Soviética, Stanislav Petrov, após perceber que o sistema poderia estar com defeito. Oitava ocasião. A escalada do Able Archer de 1983. O Able Archer 83 foi um exercício militar de 10 dias da OTAN simulando uma escalada de conflito até o DEFCON 1, o estado de alerta mais severo utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, que sinaliza o início de uma guerra nuclear. Alguns membros do Comitê Central do Partido Comunista e das Forças Armadas da União Soviética acreditaram se tratar de um falso exercício para ocultar um genuíno primeiro ataque. Em resposta, os militares se prepararam para um contra-ataque coordenado, preparando suas forças nucleares e colocando sua força aérea sob alerta máximo. As tensões foram dissipadas após a conclusão dos exercícios do Able Archer. Nona ocasião. O incidente do foguete norueguês de 1995. Esse incidente foi o primeiro a ocorrer fora da Guerra Fria. Tudo começou quando a estação de alerta de Olenegorsk da Rússia acidentalmente confundiu a assinatura de radar de um foguete de pesquisa lançado da Noruega com a assinatura de radar de um míssil balístico Trident. Em resposta, o presidente russo Boris Yeltsin foi convocado e a pasta nuclear Shigiet foi ativada. A pasta nuclear Shigiet é uma maleta usada para autorizar o uso de armas nucleares, sendo geralmente mantida perto do presidente da Rússia. O alto comando logo conseguiu determinar que o foguete não estava entrando no espaço aéreo russo e os planos de retaliação foram abortados. Essa foi a primeira e única vez que a pasta nuclear Shigiet foi ativada. Décima ocasião. O incidente do aeroporto de Pristina de 1999. No dia seguinte ao fim da Guerra do Kosovo, em 12 de junho, cerca de 250 soldados russos ocuparam o aeroporto internacional de Pristina, no Kosovo, antes da chegada das tropas da OTAN. O comandante supremo aliado americano da OTAN na Europa, o general Wesley Clark, ordenou o uso da força contra os russos. Mike Jackson, um general do exército britânico que entrou em contato com os russos durante o incidente, se recusou a cumprir as ordens de Clark dizendo: "Não vou começar a Terceira Guerra Mundial por você." O impasse foi resolvido pacificamente. O mais próximo de uma nova ocasião está acontecendo atualmente, começando mais precisamente no dia 27 de fevereiro de 2022, quando o presidente russo, Vladimir Putin, colocou as forças de dissuasão nuclear russas em alerta máximo em meio às tensões com a OTAN devido à invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos, por sua vez, buscando uma desescalada, não aumentou seu sistema de alerta nuclear. Em 2 de março, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que, se a Terceira Guerra Mundial ocorrer, envolveria armas nucleares e seria destrutiva. Em 5 de março, Putin descreveu a decisão do Ocidente de impor sanções sem precedentes contra seu regime como semelhante a declarar guerra.
Em 11 de março, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proclamou que defenderiam cada centímetro do território da OTAN com força total e disse que um conflito direto entre a OTAN e a Rússia resultaria em uma terceira guerra mundial, algo que se esforçaria para evitar. Todas essas ocasiões demonstram que estamos próximos de uma guerra nuclear, ou um confronto armado entre potências nucleares. Não é algo tão raro quanto se possa imaginar. Ao mesmo tempo, é uma demonstração do que conhecemos como segurança de destruição mútua assegurada. A destruição mútua assegurada é um entendimento militar e político no qual dois ou mais lados geopoliticamente opostos têm ciência que sofreriam uma aniquilação completa como resposta defensiva e automatizada a um ataque em larga escala que pudessem causar ao oponente. Em outras palavras, não há vencedores em uma guerra nuclear entre potências nucleares. Atualmente a humanidade possui aproximadamente 13.000 armas nucleares, milhares das quais estão em posição de alerta. Essa posição de alerta desfaz algumas mudanças físicas reversíveis em armas nucleares ou sistemas de armas para diminuir o tempo necessário para o uso delas em combate. Apesar do número de ogivas nucleares no mundo vir diminuindo desde o fim da Guerra Fria, quando alcançou estimativamente seu pico em 1986 com mais de 60.000 ogivas, todos os países com armas nucleares estão modernizando seu arsenal. O relógio do juízo final é um relógio simbólico que representa a probabilidade de ocorrer uma catástrofe global causada pelo homem. Ele é mantido desde 1947 pelos membros do Boletim dos Cientistas Atômicos, fundado por ex-cientistas do Projeto Manhattan, projeto esse responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica dos Estados Unidos. O relógio representa uma hipotética catástrofe global caso seus ponteiros cheguem a marcar a meia-noite. Quanto mais perto da meia-noite, mais próximo se supõe estarmos dessa catástrofe. A configuração original do relógio em 1947 era de 7 minutos para meia-noite. Ele foi ajustado para trás e para frente 24 vezes desde então. Essas avaliações ocorrem em janeiro de cada ano e levaram em consideração outros fatores além do risco nuclear. O mais distante que ficamos da meia-noite foram 17 minutos em 1991. O mais próximo que ficamos da meia-noite foram 100 segundos, o que ocorreu em 2020 e se mantém até hoje. Se gostou do vídeo, deixa um gostei. Para mais vídeos se inscreve no canal e ativa as notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.